Continuamos a nossa série de meditações da primeira carta que Paulo escreveu aos cristãos que se reuniam nas casas na cidade de Corinto, uma cidade bastante desafiadora por ser uma cidade grande, rica, próspera, uma cidade com muita influência cultural, comercial, uma cidade também de muitas divergências religiosas e com vários templos para outros deuses que não o Deus revelado nas Escrituras Sagradas, Jesus Cristo, o Pai e o Espírito Santo. Nós vemos o encorajamento que Paulo nos faz a partir do versículo 18 do capítulo 1. A mensagem da morte de Cristo na cruz é a loucura para os que estão se perdendo. Mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois as Escrituras dizem, como foi profetizado em Isaías 29, destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura, pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que nós anunciamos, a qual é chamada de loucura. Os judeus pediam milagres como prova, e os não-judeus procuravam a sabedoria. Mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é uma ofensa, mas que para os não-judeus é loucura. Mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não-judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana, e aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Deus nos chamou para vivermos esta loucura da pregação, a loucura da cruz de Cristo. Deus nos chamou para seguir essa sabedoria que foi encarnada na vida e na obra redentora de Jesus Cristo. Jesus não abriu a possibilidade de termos acesso e conhecermos esse Deus eterno através apenas do conhecimento, através da religiosidade. Não, Ele não permitiu que isso acontecesse. Jesus escolheu um caminho que foi escândalo para judeus, mas que abriu um caminho de possibilidade de reconciliação e de conhecimento de Deus para aqueles que não eram judeus, para os gentios, o evangelho que Paulo veio trazer, aqueles que não tinham esta herança religiosa, essa herança hebraica. Paulo diz que a cruz seria escândalo, mas seria o caminho para nós nos reconciliarmos com Deus e vivermos a experiência da salvação em Cristo Jesus. E que mais que isso, nós, como discípulos do Senhor, iríamos agora anunciar esta cruz que aniquilou qualquer possibilidade de conhecimento de Deus através da sabedoria humana. A sabedoria de Deus foi revelada em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Eu e você fomos chamados para viver seguindo a Jesus Cristo e não em sabedoria humana, mas vivendo esse evangelho. Agora, meus irmãos, lembrem, versículo 26 do capítulo 1, do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios ou poderosos ou de famílias importantes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Deus nos tornou pessoas dignas e importantes por causa do seu amor incondicional para conosco. Deus escolheu a mim e a você, com nossas imperfeições, com nossas incapacidades, para que a glória fosse dele e o poder transformador pudesse trazer para nós um sentimento profundo de adoração, de louvor e de reconhecimento de que Deus pode usar pessoas como eu e você, pessoas simples e frágeis, para que Ele possa fazer uma obra poderosa e usar a nossa vida para levar o seu Evangelho e também a implantação do seu reino. Deus escolheu você, Deus escolheu a mim. Valorize isso
e nós agora podemos seguir identificados com a cruz do Senhor. Loucura para aqueles que não conhecem o Evangelho, mas que é caminho de salvação para mim e para você. Jesus que morreu na cruz, que ressuscitou, está vivo e deseja hoje aperfeiçoar o seu poder nas nossas fraquezas. Vivamos sempre a mensagem da cruz. Vivamos sempre a mensagem do Evangelho. Deus abençoe ricamente aos espectadores da TV CMC. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.